Olá, sejam muito bem-vindos a um Dom Debate, uma realização da Escola Dom Helder Câmara que busca conectar o debate acadêmico à sua vida cotidiana. Olha ao seu redor, tudo é mineração. Qual que é o futuro da mineração? Brumadinho e Mariana. Foi um desastre ou foi um crime? Para responder essas e outras questões, convidamos hoje o professor José Cláudio Junqueira, engenheiro, civil e sanitarista e professor da Gestão de Impactos Ambientais da Escola Superior Dom Helder Câmara, mestre e doutor na área, no qual agradeço desde já a sua presença. Então vamos começar já com uma pergunta. Como fica a gestão de impactos ambientais depois desses graves acidentes em Mariana e Brumadinho? Bom dia, Abraão. Olha, depois desses acidentes, nós necessitamos de uma reflexão cada vez mais profunda de como minerar aqui no estado de Minas Gerais, mas também em todo o país, né? Esses acidentes mostraram que nós ainda estamos desenvolvendo uma atividade, como você bem disse, tão importante para o cotidiano de todos nós, mas que não poderia continuar com esse risco elevado, como esses dois acidentes demonstraram. Falando um pouco disso, como você vê a mineração a seco? Olha, a mineração a seco, ela se apresenta como uma alternativa que baixa muito o risco dos acidentes com a atividade da mineração. Na verdade, os riscos estão representados aí pelo rompimento de barragens de rejeitos, que realmente são estruturas, como toda estrutura tem um risco, e por ser uma estrutura de solo, do próprio rejeito, ela apresenta um risco maior. E principalmente se usa o método amontante. Isso, assim, já está muito estudado, pesquisado, inclusive internacionalmente, que a tecnologia, a técnica de fazer alteamento amontante, que é o mais comum que nós encontramos aqui no estado de Minas Gerais, ela aumenta muito o risco. Tem trabalhos mostrando que, internacionalmente, mais de 90% dos acidentes com barragem de rejeito de mineração são aquelas que sofreram um processo de alteamento amontante. Felizmente, com a legislação aí aprovada recentemente, né, que tem a origem no Mar de Lama Nunca Mais, alteamento amontante foi proibido aqui no estado de Minas Gerais. Mas eu entendo que nós deveríamos ter avançado um pouco mais, de ter um programa, um cronograma para que nós fôssemos abandonando a mineração aí com tecnologia de beneficiamento a úmido para tecnologia só com mineração a seco, que é uma tecnologia já bastante dominada, inclusive aqui no Brasil. A própria Vale tem uma experiência grande minerando a seco lá em Carajás. Voltando um pouco sobre a questão, o senhor falou da questão das barragens. Hoje a gente tem um Plano Nacional de Barragens, e nos idos dos anos 2000 até 2008, o senhor tem relatórios, quando o senhor estava no âmbito da Fundação Ambiental de Minas Gerais, que elevava a estabilidade dessas barragens até 80%. Eu lembro que de 2004 a 2008 foi de 76% para 83%. Então você tinha toda uma medida. A minha pergunta é, no tocante à governança ambiental dessas barragens, o que aconteceu de lá para cá? Olha, esse programa que o Estado tem, eu sempre fui um crítico dele, não pela forma, mas pela nomenclatura que ele é utilizado, né? Inclusive, recentemente, aqui na Dom Helder, eu tive uma orientanda que trabalha, inclusive, no órgão ambiental, e uma das conclusões, ela propôs que a nomenclatura fosse modificada. Porque a nomenclatura utilizada, que é barragem com estabilidade garantida, isso não existe. Na verdade, não é a barragem, né? Porque esse recado que vai para a sociedade, a barragem com estabilidade garantida. Ufa, né? Não, as pessoas que estão vivendo, né, a jusante para baixo dessa barragem, elas se sentem super tranquilas. Você imagina o poder público dizendo, olha, essa barragem está com estabilidade garantida. Mas não é isso. Na verdade, se você aprofundar e analisar o estudo que é feito, na verdade ali aquela barragem ela tem um risco baixo. Não é que ela tem estabilidade garantida. Então, o trabalho é um trabalho muito interessante, foi pioneiro no país, é um trabalho muito elogiado, mas a nomenclatura dele que eu acho que está errada. Né? Tanto que nós temos aí, tanto o caso de Mariana como de Brumadinho,
ambas barragens estavam classificadas como de estabilidade garantida. Ora, elas não tinham estabilidade garantida. E nem é isso que os estudos tecnicamente mostravam. Os estudos mostravam que elas tinham um risco baixo, né? Mas a nomenclatura leva as pessoas a terem uma confiança maior do que devia. Agora, de toda maneira, em ambos casos, né, nós estamos verificando agora, né, com os processos, com os inquéritos, com os depoimentos, que todas elas, não é, elas estavam apresentando problemas que isso não estava traduzido nas avaliações. Porque também essa avaliação, né, é até um sistema muito interessante, porque essa avaliação é feita por um especialista, um consultor externo, né? Então não era feito por uma auditoria interna, mas uma auditoria externa, independente, mas com os dados que a própria empresa repassa para esse consultor. Então, assim, se os dados não estão corretos ou se eles não refletem a realidade, isso vai levar a um erro no final da avaliação. E a gente está vendo agora que tinha muitos problemas que, né, segundo os inquéritos estão mostrando que vários dirigentes da empresa ou vários funcionários tinham conhecimento desses problemas, mas que preferiram mascarar o problema para não terem alguma sanção. Né, tem ação na Bolsa. Né, ação na Bolsa, ou mesmo alguma sanção aqui, seja da própria Agência Nacional de Mineração ou do próprio órgão ambiental. Né? E também a gente assistiu aí no caso de Brumadinho o problema com a Tuvsud, né, que é uma empresa internacionalmente respeitada, né, mas que o engenheiro geólogo lá se sentiu constrangido, né, pelo contratante dele. O senhor viu uns depoimentos, o senhor está participando de uma comissão que tem avaliado isso, não tem isso? Não, eu na verdade, eu trabalhei, né, com a comissão da OAB, isso. Né, mas era muito mais para, vamos dizer assim, para a gente calcular, ou pelo menos para a gente poder avaliar os danos materiais, porque a OAB, Seção Minas Gerais, Seção Mariana, pretendia fazer um acordo extrajudicial. Né? E eu, com mais alguns ex-alunos lá da engenharia, né, na época eu ainda estava lá na FUMEC, nós íamos fazer a avaliação das perdas materiais. Mas, infelizmente, acabou, a OAB não conseguiu acertar isso com a gente ainda está falando de governança. Como dirigente, se eu estivesse na FEAM hoje, a gente sabe que esses relatórios, eles são entregues pelo empreendedor e tem uma avaliação interna do órgão. O senhor modificaria isso, criaria uma agência estadual, como é a exemplo da Agência Nacional de Mineração? A gente está no curso de Direito e a gente fica à vontade para falar para a população e né, a gente explicar. Como é que o senhor legislaria, ou mesmo essa governança, ou seja, esse controle, essa fiscalização ficaria no âmbito do Estado? Eu acho que esse é um dos grandes problemas que nós temos da governança. Eu estou me lembrando que mais ou menos, acho que 2017, teve um seminário na Fiesp, em São Paulo, e me convidaram para ir lá falar sobre os impactos ambientais do desastre de Mariana. Mas também tinham outros convidados, né, da própria agência, etc. E lá no debate alguém me perguntou se eu achava se a Renova tinha governança. Eu falei, não tem. Isso deu uma polêmica muito grande, mas eu insisto, ela não tem governança. Porque para ter governança... Só para quem não está entendendo, Renova é a empresa que foi criada para fazer a indenização do acidente específico de Mariana, tá certo? Foi um acordo judicial para que essa criasse uma terceira empresa para indenizar as pessoas. Mas continua. Falando da Renova, né, as acionistas da Samarco, quer dizer, a própria Samarco, a Vale e a BHP Billiton, né, criaram a Renova para fazer a gestão... das indenizações. Das indenizações, da recuperação ambiental, né? Mas, no meu entender, a Renova não tem governança, porque para ter governança, eu acho que um princípio básico é que você tenha a participação de todos os atores envolvidos. Os stakeholders, né, inclusive, né? E eu acho que um stakeholder fundamental, no caso lá de Mariana, eram os atingidos. Não é? Como é que eu vou decidir para você como que é bom para você sem te ouvir? Esse é um grande problema, né? Volta e meia eu estou vendo na mídia atingidos dizendo não tem negociação.
né? A Renova, inclusive, criou o PIN, né, que era o Plano de Indenização Mediada, mas sem mediação. Isso eu acompanhei. Porque é o seguinte, olha, a Renova diz assim para o atingido até hoje, eu avaliei quanto que você perdeu e é isso, é pegar ou largar. Ora, onde que está a mediação? Inclusive, tinha que assinar um termo que você renunciava a todo qualquer direito. Exato. Então, realmente. Então, não há governança. Não consigo entender governança sem a participação dos envolvidos. Agora, né, voltando à sua pergunta, no caso do Estado, eu acho também que, na época, inclusive, escrevi um artigo da importância do sistema ambiental ele ser por meio de agências. Né? Eu fui consultor de um trabalho que o BID financiou para o Ministério do Meio Ambiente, né? Para mim foi uma honra participar com consultores de um nível muito elevado, e que a conclusão que nós chegamos que o IBAMA deveria ser uma agência. Né? Como a ANA, dos 3 órgãos do Ministério do Meio Ambiente, ICMBio, o IBAMA e a ANA, a gente vê que a ANA é a que tem o melhor desempenho, exatamente pelo modelo de governança que ela tem. Aqui para o Estado também, eu acho que os órgãos ambientais, nós deveríamos criar uma agência. Eu vejo que o Estado está tendo um retrocesso muito grande, não é? Porque o modelo internacional e mesmo o modelo nacional, o próprio governo federal e de outros estados, qual que é o modelo? Você tem o órgão político, não é? O Ministério do Meio Ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente, que é aquele para definir diretrizes políticas, para fazer mediação com as outras políticas setoriais. Estão dentro do CONAMA, né? Porque a política de meio ambiente... Cisnama, estão dando Cisnama. A política de meio ambiente é uma política transversal, né? Eu não posso fazer a política de meio ambiente isoladamente, né? Eu tenho que ver as diretrizes, a compatibilização com a agricultura, com a indústria, com a mineração, com a infraestrutura. A gente é forte, né? Inclusive, né? Economicamente. Exatamente. Então, eu preciso do órgão político, como é o Ministério do Meio Ambiente, como deveria ser a Secretaria do Meio Ambiente. É um órgão político, de diretrizes, de concertação com as demais políticas. E ter agências fortes, independentes, com mandato. Isso, mandato fixo. Para serem os executivos. Aqui em Minas está acontecendo o contrário. Já há algum tempo, desde a época que eu saí, a FEAM, o IEF, o IGAM, que são os órgãos executivos, perderam suas funções executivas para a secretaria. Então, sabe, aqui o Estado andou na contramão, ou está andando na contramão. Mas eu não tenho dúvida que precisaria de uma reforma do Estado para se ter governança, principalmente com órgãos executivos fortes, no modelo técnicos, da agência, técnicos e com mandato, para serem independentes. Né? Muito bom. Né? Para terem seus dados, para poderem fazer as avaliações. E, evidentemente, que precisava resolver também um problema salarial, né? Com carreira. Né? Hoje nós estamos vendo a discussão já agora, chegando no Congresso. Do ajuste fiscal. Da questão da estabilidade. Então, eu não me lembro quem, eu vi algum porta-voz, enfim, algum político falando que o Estado só deve ter estabilidade nas áreas de educação, saúde e segurança. Eu acho que não. Ele tem que ter estabilidade na área fazendária, ele tem que ter estabilidade em toda a fiscalização. A área ambiental, né, o que a gente está vendo? Onde o Estado, inclusive, aparece mais forte, que é da sanção, né? Exato. Nós precisamos que os órgãos ambientais, quer dizer, a agência técnica que realmente vai fazer uma avaliação, que vai aplicar uma penalidade, ela tem que ter estabilidade, ele tem que estar isento, né, de pressões políticas. Ainda que elas existam, mas ele tem que estar isento daquilo. Né, e ter tranquilidade para decidir a mais adequada. Para a gente finalizar, Minas tem nome, no nosso estado tem Minas no nome, né? E a grande pergunta que fica depois de todo esse panorama, mesmo que rapidamente, qual que é o futuro da mineração, na sua opinião, professor Zé Cláudio? Recentemente eu tive num debate da revista Brasil Mineral e a gente estava discutindo isso, né? Que a mineração ela precisa mudar, ou pelo menos ela precisa se apresentar de uma outra forma. Na última edição da Veredas, eu e a professora Mara Lúcia, nós escrevemos um artigo nesse sentido, inclusive defendendo a paisagem da mineração. A mineração, nós aqui, mineiros, né, devemos à mineração a formação do nosso próprio estado. Minas Gerais não existiria, né, a província de Minas não teria sido formada se não fosse a Guerra dos Emboabas. Né? Quer dizer, a mineração está na nossa origem. Né? A mineração é importante social e economicamente.
Culturalmente também, nós desenvolvemos toda uma cultura por ser um estado minerador, não é? Nós temos vários exemplos no mundo, eu citaria o que eu acho mais interessante, da região Nord-Pas-de-Calais, na França, onde eles passaram a valorizar a paisagem da mineração. Então, acho que o mineiro precisa aprender o valor da mineração, a enxergar também a beleza na mineração, né? E a mineração também precisa mostrar que ela tem o seu lado positivo e minimizar o seu lado negativo. Acho que ninguém, em sã consciência, vai defender uma mineração irresponsável, vai defender uma mineração capaz de oferecer os riscos que ela vem oferecendo e que ainda oferece um potencial muito grande. Nós temos mais de 400 barragens de rejeito de minério no estado de Minas Gerais, né, muitas dessas barragens sendo desativadas, muitas dessas barragens com risco alto de ruptura. Então é preciso ter uma governança também para como resolver isso. Né? Não é porque houve esses 2 acidentes, eu acho que não podemos pensar que não vai ter outro, não. Eu acho que se nós não tivermos uma governança, né, e isso é muito importante que todos os atores, não só os mineradores, mas o próprio governo, mais a academia, mais a sociedade civil de maneira geral, né, o poder legislativo, o judiciário, que a gente tenha aí um esforço comum para que a gente possa minimizar todos esses riscos potenciais que estão aí. Professor José Cláudio, agradeço a presença do senhor. É uma aula, né, sempre catedrático. E você, mais uma vez, agradeço. Então, chegamos ao final. Agradeço a sua presença, a sua audiência e aguardo vocês. Até uma próxima.